Aleluia. Eu quero louvar a Deus pela vida da pastora Rúbia, pastor Fernando, seu esposo, né? Esse casal abençoado que o Senhor tem colocado à frente dessa obra. Quem aqui é grato pela vida da sua pastora? A história de vocês é maravilhosa, é uma bênção. E que o Senhor Jesus continue fortalecendo vocês, pastora Rúbia. Eu vou falar que o trabalho de mulheres é sempre uma bênção. E é sempre um pilar importante de sustentação da obra de Deus. Continue nessa força. Amém, queridas? Abra sua Bíblia na epístola, como o pastor Fernando disse, do Dr. Lucas. Nós vamos ler o capítulo 17. Quero louvar a Deus pela vida da missionária Elisângela. Essa missionária querida, maravilhosa, gente. Minha companheira de ministério. Que bênção. A gente está compartilhando umas coisas fortes, hein, missionária? Deus, gostando de ver. Deus continue te abençoando, te usando com toda a graça e sabedoria que Ele tem derramado sobre a sua vida. Nossa querida, abençoada cantora que louvou essa noite. Que bênção, que unção. Qual é o seu nome, querida? Wélida, que Deus continue te abençoando com esse coração de uma serva de Deus generosa. Obrigada, gente. Eu estava me sentindo no hotel 5 estrelas. Não fiquei com sede um segundo. Ela não deixou a gente ficar com sede. Deus continue te usando. Meu príncipe, presbítero Wellington, meu marido, e a Gabriela e a Bianca já estão na salinha. Deus continue abençoando vocês. Amém. Então a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte, a partir do versículo 11. Trago um abraço aos meus pastores, né? Nossos pastores, meus e da missionária Elisângela. A pastora disse a pastora Márcia. A caminho de Jerusalém passou Jesus pela divisa entre Samaria e Galileia. E ao chegar num povoado, 10 leprosos foram em sua direção e ficaram a certa distância. Então, aos gritos, clamaram seu nome: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ordenou-lhes: ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que enquanto eles caminhavam, fala com a sua irmã assim do lado bem alto, enquanto caminhavam. Quem mandou parar? Fala de novo para ela não esquecer. Enquanto caminhavam. Foram purificados. Em outra tradução vai dizer talvez foram curados. Um dos 10, observando que fora curado, retornou louvando a Deus em alta voz e prostrando-se com o rosto em terra aos pés de Jesus. Muito lhe agradeceu, e este era samaritano. Então Jesus questionou: não foram purificados todos os 10? Onde se encontram os outros 9? Não se achou nenhum outro que voltasse para render glória a Deus, a não ser esse estrangeiro. Então Jesus declarou: levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Podeis assentar uns minutinhos. Quando nós olhamos para essa realidade da cura, é um assunto inesgotável. Eu vou ser sincera que sempre que eu vou falar alguma coisa nisso, eu fico assim com o coração aflito, porque eu penso: meu Deus, tem tanta coisa para falar, tem tanta coisa que dá para caminhar, tantas coisas que dá para explanar, mas eu quero que você se apegue a essa porção, mediante a esse texto, com o coração humilde diante de Deus para receber. Antes de falar dos leprosos, glória, chuva, quem pode glorificar a Deus? Aleluia! Deus é um Deus que manda a chuva. Quando nós olhamos para a história de Noemi, uma mulher que foi açoitada pela dureza de circunstâncias da vida inesperadas, ela perde o marido, depois perde não só um, mas os 2 filhos. Ela se vê sem recursos, sem esperança, e ela volta para a terra do pão, onde o Senhor deu a notícia de que lá havia prosperado aquela terra. Então a fome pela qual ela saiu agora não existe mais. E de fato, quando ela retorna para aquela terra, ela fala para aquelas mulheres, talvez que viram ela sair, mas o seu retorno ela disse: olha, não me chamem mais de Noemi,
me chamem de Mara. Quando Noemi fala sobre isso, a palavra de Deus ela não tem coincidências, nem acasos. Ela estava dizendo algo muito sério. Ela estava dizendo: o significado do meu nome, Noemi, é agradável. Uma pessoa agradável, uma pessoa leve. Noemi significava isso. A prova de que ela significava isso é que tinha uma nora apaixonada nela. Pensa o tanto que ela era agradável. Ela era uma mulher leve, ela era uma mulher bem resolvida, ela provavelmente era uma mulher alegre, né? Só que quando ela fala para não chamá-la mais de Noemi, mas chamá-la de Mara, que significa amarga, a Bíblia está falando que em algum momento na sua caminhada, no percurso da caminhada de Noemi, algumas circunstâncias feriram a sua alma. E essas circunstâncias fizeram com que o ponto de vista que ela tinha dela mesma mudou. Talvez o ponto de vista que ela tinha sobre Deus também mudou. E o ponto de vista a respeito da vida também mudou. A pergunta que eu te faço é: que momentos da sua vida, quais circunstâncias mudaram o seu nome de Noemi para Mara? Que ponto da caminhada você se perdeu? Gente, um pouco antes desse texto de referência que eu li, lá em Lucas 15, nós vamos ter a descrição das coisas perdidas que foram achadas. E uma das coisas que foram perdidas ali foi um filho, foi uma alma. As coisas parecem que foram ganhando maior proporção. Uma hora se perdeu uma ovelha, depois a encontrou. Depois perdeu uma dracma, depois a encontrou. Mas depois se perdeu um filho, mas depois se encontrou. Não há nada perdido que não possa ser encontrado. O que foi perdido na caminhada? Foi a alegria. Pode ser encontrada novamente. Foi a paz de espírito, pode ser encontrada novamente. Foi a esperança de um futuro melhor, pode ser encontrada novamente. O grande segredo está não paralisar a caminhada, continuar caminhando. Quando nós olhamos para esses leprosos, nós aprendemos algumas lições. Primeiro ponto: a caminho de Jerusalém passou Jesus pela divisa entre Samaria e Galileia. Existem momentos na nossa vida que sempre vão ser divisores de água. Diz comigo, divisores de água. Aqui o Senhor está falando que quando ele passava por uma divisa, aconteceu algo. Que momento dividiu a sua história? Talvez o momento que dividiu a sua história tem muitos anos. Talvez você tinha 3 anos de idade. Talvez você ainda estava na barriga da sua mãe quando houve um divisor de águas na sua história. Talvez você era muito pequenininha ainda. Você tem até poucas memórias, mas te contam o que aconteceu. Talvez você tinha 7, 8, 9, 10. Talvez o que dividiu a sua história foi a sua adolescência. Talvez o que dividiu a sua história foi o seu primeiro relacionamento amoroso. Talvez o que dividiu a sua história foi o seu casamento. Talvez o que dividiu a sua história foi decepções na vida adulta. Talvez filhos que ao crescer, dominados pela ingratidão, te decepcionaram. Eu não sei, nós temos mulheres aqui em diferentes fases da sua caminhada. E quando nós olhamos para um divisor de águas, um divisor na nossa história, eu vou te dizer algumas circunstâncias que podem dividir águas na nossa história. Existem momentos em que vão determinar, você vai se lembrar da data, do dia, do segundo e da pessoa que estava envolvida na divisão daquelas águas. Sabe, aquela pessoa assim que ela consegue contar até os detalhes. Eu sou dessas. A minha mãe fala: menina, mas você tem uma memória. Eu lembro direitinho, a pessoa falou assim, assim, assada, ela estava com a roupa tal, com sandália tal, tinha um strass faltando. Só que Jesus nos transforma, né, gente? Deus pega qualquer pessoa. Gente, quando ele resolve botar na olaria para fazer vaso, não escapa nada. Ele amassa, pisa, modela, para depois encher.
E eu acho tão interessante que quando nós olhamos por essa perspectiva do que nos marca, do que divide a nossa história, nós temos uma lista intermináveis de possibilidades de traumas, de ofensas, amarguras, injustiças. Tem ou não tem? Não, vocês vão me ajudar, senão vocês vão dormir. Tem ou não tem? Você não vai responder. Você vai pensar só no seu espírito, no seu coração. Vamos lá. Quem aqui já passou por alguma traição de amizade, no casamento? Você vai responder não. É retórica a pergunta. Não levanta a mão. Quem aqui já sofreu uma mágoa? Alguém que disse algo de você, te difamou, te caluniou, te perseguiu nas suas costas? Quem aqui já sofreu alguma coisa mais séria, como um abuso? Um abuso físico, um abuso psicológico, que traz marcas e traumas profundos. Que talvez já passou por uma situação de abandono, negligência de alguém que deveria cuidar e abandonou, de alguém que deveria amar e desprezou. Quem aqui talvez já passou por situação de violência doméstica, violência familiar. Quem talvez aqui cresceu em uma família totalmente disfuncional. Nós temos aqui inúmeras situações que nós poderíamos dizer. E sabe qual que é a questão de todas essas situações? É porque elas abrem doenças emocionais, feridas que são invisíveis aos olhos. E eu quero hoje comparar essas feridas emocionais com a lepra que a Bíblia nos conta. Esse texto, a Bíblia nos fala de 10 leprosos, e a Bíblia vai relatar inúmeros casos de leprosos. O Antigo Testamento é cheio de histórias extraordinárias que vão nos mostrar em como Deus usava a lepra como um símbolo para revelar o interior do homem através do exterior. O Senhor às vezes permitia que aquelas feridas saíssem para fora, para mostrar as feridas que estavam internas, escondidas. Muitas vezes era até um castigo de Deus para alguns tipos de pecados. Existia um mistério atrás dessa doença. Era uma doença que muitas vezes vinha com uma carga de maldição hereditária. Geralmente era uma doença que toda a família estava debaixo daquele fardo de uma maldição. Tanto é que eu vou chegar lá, mas quando Geazi se torna leproso por causa do seu pecado, a Bíblia diz que Deus fala através do profeta de Eliseu: não só você será leproso, mas essa doença não sairá da sua casa, nunca mais. Para sempre a sua linhagem desfrutará dessa terrível doença. Por quê? Porque na verdade a lepra exterior, ela estava manifestando um pecado interior da cobiça que Geazi deu lugar para Satanás plantar no coração dele. E eu vou falar isso com mais detalhes. Mas o que eu quero dizer para você, que hoje em dia nós temos cura para hanseníase, que é a antiga lepra nos tempos bíblicos. Só que ainda não inventaram cura, porque não tem remédio que cura a alma. Ah, não, tem. Tem sim, irmã. Tem um negócio que eu tomo, centralina, paroxetina, fluoxetina, é mesmo? Cura nada. Te ajuda a aliviar os sintomas. Te ajuda a lidar com um pouco mais de equilíbrio. Principalmente quando a gente fala de sintomas mais graves de depressão e síndrome do pânico, é extremamente necessário. Dependendo do caso, na minha prática clínica, eu sou a primeira a dizer: toma mesmo. Toma, senão você não vai dar conta. Toma o que o médico passou, você acredita, vai com Deus. Mas não é a cura. Nós temos que entender que feridas emocionais podem ser paliativamente tamponadas por inúmeras coisas. Tem gente que tenta colocar o dinheiro no lugar da ferida aberta. Tem gente que tenta colocar pessoas. Tem gente que tenta colocar vícios, compulsões alimentares, remédio, mas não adianta. Porque esse tipo de ferida precisa ser aberta, limpa para ser cicatrizada. Não tem outro caminho. Olha, sempre quando eu vou falar de cura, eu tenho uma sensação estranha de estar falando algo, sabe, aquele assunto que parece que é desconfortável para dizer, porque ao mesmo tempo que você está falando de algo que aparentemente todos sabem, você está lançando luz, talvez, na vida de alguém que precisa ser submetido a algumas cirurgias.
E é muito complexo você estar em uma sala de cirurgia, tem que ser um ambiente muito esterilizado. E eu quero te dizer, esse é um ambiente que já foi esterilizado pelo céu. Em nome de Jesus, nenhum vírus, bactérias do inferno vai ter poder de contaminar a cirurgia que ele vai fazer esta noite. Siria de canta, Siria de canta. E canta na. Quando nós olhamos para essa realidade bíblica da lepra, nós nos deparamos com uma doença muito triste. E eu quero falar rapidamente de 3 lepras e sobre como isso aplica às doenças emocionais. A primeira lepra que eu quero dizer para você é sobre a lepra do orgulho. Segundo livro de Reis, capítulo 5, vai nos descrever a história de Naamã. Um homem muito influente, um comandante de um exército poderoso dos sírios. E esse povo sírios, eles eram inimigos de Israel. E em uma das guerras, ele leva para si uma escrava israelita, que se torna serva, escrava de guerra, se tornou uma serva. Mas só que essa serva, ela tinha bálsamo e vinho para a ferida. E ela se compadeceu do seu algoz. O homem que te tirou tudo, a possibilidade de se casar, de ter família, de ter futuro. O homem que tirou toda a perspectiva de futuro que aquela menina poderia ter na vida. Mesmo assim, representando quase que uma figura de Cristo, se compadece dele e conta-lhe uma boa notícia. E disse, sabe, moço, lá na minha terra tem um profeta que serve a Deus vivo, o nome dele é Eliseu. E eu acho que, sabe que ele cura esses negócios assim, Deus cura, Deus cura. Deus cura. Não importa o tamanho da dor, da ferida, Deus cura. Deus cura. O Senhor é aquele que cura. Ah, irmã, mas você não sabe, já está em estado terminal, já acabou. Não, Deus cura. Ah, mas você não tem noção do nível da bagunça, o diagnóstico totalmente negativo, a amargura, a dor. Não tem jeito, eu não consigo mais caminhar. Deus diz para você esta noite, Ele cura. Ele cura. Ele cura. Ele cura. Riande cantana. Quando Naamã manda uma carta a mando do seu rei para o rei de Israel, o rei de Israel rasga suas vestes de desespero e diz, acaso sou eu, Deus para curar um leproso? Quem eles pensam que são? E uma pessoa diz, não, rei, não se sinta afrontado. Tem um profeta mesmo aqui, que se chama Eliseu, e ele pode resolver esse problema, porque ele tem a unção de Deus para isso. E Naamã vai até Eliseu. E a Bíblia vai nos dizer da expectativa de Naamã. O servo chega e fala para ele, olha, Eliseu disse para vocês se banhar por 7 vezes, 7 mergulhos no Rio Jordão. Sabe o que aconteceu? Ele diz da expectativa do coração dele, ele diz, é mesmo? Pois eu esperava que esse profeta saísse ao meu encontro, colocasse a mão sobre a minha doença e eu ficaria curado imediatamente. Lembra que eu falei no começo? Não pare de caminhar. Naamã, assim como eu e você, esperava uma cura imediata para as suas doenças. Ele queria um remédio pronto. Ele queria do dia para a noite que simplesmente a sua doença desaparecesse sem tratamento algum, sem coparticipação alguma. Ele simplesmente estava dizendo para Deus, o Senhor é poderoso, eu vou me sentar aqui no meu lugar, o Senhor venha até mim e venha me curar, porque eu sou o Bambam. E simplesmente o processo da cura na vida daquele homem passava pelo processo
E eu quero que você diga comigo: muita gente passa por processos, mas nem todos atingem o propósito. Processo, gente, é natural da vida do ser humano. Ímpio, quem vai para o céu, quem vai para o inferno, filhos da luz, filhos das trevas, não interessa. Processo é uma questão de ciclo natural de vida. Nascer, ser criança, adolescente, a juventude, casar, se dar em casamento, morrer. É um ciclo natural. Processos para todo mundo igual. Tem que ver. Propósito, não. Propósito é outra história. É para quem não para de caminhar. Ah, mas está doendo demais, Diane. Você não tem noção do tamanho da dor que eu carrego. Eu realmente não sei da sua dor, mas o Deus que me trouxe aqui sabe. Naamã tinha que se livrar da lepra do orgulho interno antes de se livrar da lepra física que comia os seus membros. E como se fosse um suar da voz do Espírito Santo de Deus, um dos seus servos chega nele e fala assim: Naamã, deixa eu te falar uma coisa. Você está aí revoltadinho, esquentadinho? Se o profeta tivesse te pedido algo difícil, você faria? Fala com essa irmã do seu lado aí. Se o Senhor te pedisse algo difícil, você faria para ficar curada? Pois é, mas ele não pediu nada difícil. Fala para ela assim, ó, ele só pediu para você não parar. Ele só pediu para você não parar. Se ele canta lá, sobre onde canta. Ele não pediu nada difícil. E ele fala, realmente, não é muito difícil não, eu vou lá. Tem rios melhores lá na minha terra, mas eu vou nesse aqui mesmo. Ele mergulha uma vez, mergulha duas vezes, mergulha 3 vezes, 4, 5, 7. E no número da perfeição, representando o dia que Deus descansou, o descanso na alma, chega na vida de Naamã, porque não é sobre as feridas externas, não é sobre as circunstâncias externas, é sobre o interior do homem que só Deus sonda. É sobre o orgulho, os traumas, a amargura que ninguém pode arrancar. No 7º dia Deus descansou e determinou também descanso para a nossa alma. Naamã foi abraçado pela paz de Deus e pela cura completa no seu corpo. A lepra daquele homem foi curada porque ele não parou na sua caminhada. Mergulhou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. 6 vezes, por 7 vezes ele mergulhou. Sabe o que é interessante? É que mesmo a gente contemplando milagres extraordinários do nosso lado, nós podemos não desfrutar deles. Ele era um sírio. Esse era o primeiro milagre que ele estava vendo na vida dele, era ou não era? Sabia nada de Deus. Agora deixa eu te contar um negócio. E Geazi, o servo do profeta? O que ele já tinha visto? O que Geazi já viu? Muita coisa, não viu? Ele era servo de Eliseu. Gente, só para você entender o nível. Quando Eliseu colou em Elias e disse, eu quero porção dobrada, Elias disse para ele, ok. Se você me ver sentando andado, tomar a minha capa, você tem unção dobrada. E ele colou em Elias, imagino que ele nem dormia. Quando o Senhor leva para si Elias em uma carruada de fogo, no meio de um redemoinho, ele recebe a porção dobrada. Só que é interessante que em vida Eliseu cumpriu 13 grandes milagres. Fala comigo, 13. Porção dobrada, 7 vezes 2 dá quanto? 14. Ixi, gente, mas que Deus errou a matemática. 2 vezes 7 não é 13. Ele morreu, foi para o túmulo com quantos milagres na sua conta? 13. Deixa eu te contar um mistério. Aquilo que você recebe de promessa de Deus vai atravessar para além da sua morte.
Tem coisa que talvez não necessariamente os seus olhos verão, mas a semente vai se cumprir, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Quando ele morreu, a Bíblia diz que aonde o seu corpo estava enterrado, lançando um homem morto na cova de Eliseu, o que aconteceu? O homem ressuscitou. O 14º milagre aconteceu através dos ossos dele. Eu tô só o osso, irmã. Já tá tudo morto aqui. É mesmo? Tem unção aí? Tem unção? Tem promessa? Tem graça? Então, se você tá no osso, ainda tem vida. Tô só o pó. É mesmo, seu pó pode ressuscitar a vida ainda. Senhor, mas parece que tudo acabou. Não, é só o começo. É só o começo de um grande testemunho. E o que eu quero dizer é que é impossível vivermos milagres e lutas e curas sem antes passarmos pelo processo que vai incluir algumas lutas. Mas antes disso, nós temos que entender que as raízes precisam ser identificadas. Quais são as raízes mais danosas para a nossa alma? O que nos aprisiona? Eu quero falar rapidamente. Primeira coisa, fala em alto e bom tom. Ofensa. Falta de perdão. Gente, eu acho, de verdade, assim, uma opinião, né? Que pelo menos 5 minutos desse tema, perdão, tinha que ter todo o santo culto, pastor Fernando. Na escola dominical, terça-feira, quinta-feira, campanha, ciclo de oração, vigília. Porque é um negócio que a gente escuta, e na hora de praticar, o sangue de Jesus tem poder. Que negócio complicado. Não é não? É só comigo esses negócios, gente? Como é desafiador mantermos a casa limpa. Como é desafiador nos posicionarmos de maneira que a gente não fica chocando ovo de serpente. Olha aí, é só falar do ovo de serpente, o cara fica furioso. Não é não, missionária Elisângela? Esse negócio de ficar chocando ovo de serpente na mente, o negócio, aí quando é fé, a víbora já nasce, vira uma cobrona, você cria uma anaconda dentro de você, que morde todo mundo. Não é sobre o que os outros fazem com você, é sobre aquilo que você faz, aquilo que fizeram com você. Porque muitas vezes nós abraçamos uma posição de vitimismo, de autocomiseração, e a gente fica em posição fetal. Gente, eu já fiz isso mais. Jesus, é tão bom pregar quando você apanha. Você fica lá assim, coitadinha de mim. Jesus, mas como que fulano fez isso, ciclano, Jesus. Coitadinho, eu tão coitadinha, Jesus, coitadinho de mim. E aí você fica sem entender, você fica assim, Jesus amado, o que será que essa irmã tem, Jesus? Quando é fé, você está fazendo igual. Porque a nossa tendência carnal é se posicionar em lugar de vítima. A nossa disposição da carne, ela é uma disposição que se afasta de Deus com muita facilidade. Por isso que nós temos que intensamente buscar todos os dias e nos manter cheios, dando espaço para o Espírito Santo de Deus agir. Sabe qual que é a grande dificuldade que nós temos hoje? Não é falta de alimento, nós temos muito alimento. A grande questão é que às vezes o nosso organismo espiritual não está conseguindo reter o nutriente para de fato nos fortalecer na caminhada a ponto de praticarmos aquilo que temos aprendido. Que desafio é praticar o Evangelho, pois aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será semelhante àquele que constrói sobre a rocha. Construir na rocha não é nada mais e nada menos do que ouvir e praticar, ouvir e praticar, ouvir e praticar. Adianta você florear muita coisa não. Escutou e praticou? Está na rocha. Escutou e não praticou? Está na areia. Não tem segredo nessa passagem. Então, quando nós falamos de cura, nós temos que vomitar aquilo que está nos intoxicando. Tem hora que você pode dar um grito mesmo, vergonhar Satanás. Grita o nome da pessoa que te ofendeu em um momento que você estiver sozinho de preferência e fala, fulano, eu te perdoo, ciclano, eu te libero.
Satanás, sai daqui, em nome de Jesus, para de me atormentar. Tem hora que a gente tem que verbalizar para o mundo espiritual a nossa libertação, porque a gente vai ficando tão oprimido com as ideias que Satanás vai colocando na mente, vai ganhando espaço, tirando a nosso senso de valor. Quando é que você se sente nada, você está se sentindo pior do que o cachorro do cavalo de não sei quem. Para com isso. Você é preciosa, você é herdeira de um reino que não tem fim, filha de um rei que é o dono da terra, o dono do ouro, da prata. Aleluia! Quem é esse incircunciso filisteu afrontando a sua fé? Gente, Davi era para ter um complexo de inferioridade. Desprezado pelo pai, desprezado pelos irmãos, desprezado pelo exército, não tinha lugar no menino, e chega na panca. Quem é esse circunciso filisteu que está afrontando Deus de Israel aqui? Vai lá, a armadura não cabe ele, pega uma pedrinha, só que eu vou te contar um detalhe, ele pega uma para Golias e leva extra mais 4, porque Golias tinha mais 4 irmãos, e ele pensou, vai que os outros irmãos aparecem, e aí eu já estou pronto para matar não um gigante, mas 5 no dia só. Sabe aquela ousadia que Deus vai nos dando quando nós vamos nos aproximando dele? Para dizer, nada vai me parar, nada vai me parar, nada vai me parar. Eu vou continuar caminhando, eu vou continuar caminhando, eu vou continuar caminhando. Eu vou continuar caminhando! A lepra que estava em Naamã passou por Geazi, porque ele correu atrás de Naamã quando ele viu que Eliseu não pegou a recompensa gorda e rica que ele tinha levado. Naamã levou ali, na carnalidade, uma grande recompensa para quem pudesse curar. Geazi, dominado pela cobiça, fala assim comigo, a lepra da cobiça, invadiu o coração dele. E porque ele deixou essa lepra entrar do lado de dentro, ele ficou leproso pelo lado de fora. Foi a maldição que recaiu sobre ele. E olha, eu vou te falar uma coisa, como é triste ver alguém que conhece a Deus, ver milagres de Deus, mas não vigiando o coração, deixando Satanás entrar, se torna pior do que o ímpio. Eu entendo Naamã ser leproso, gente, mas Geazi não combina com ele, não combina comigo e com você, sermos leprosas por dentro e carregarmos feridas, não permitindo Deus curá-las. Não combina conosco, porque nós temos um Deus que cura, e muitas vezes nós não estamos acessando por causa da dureza do nosso coração. E é tão interessante isso, eu quero que você escute o que eu vou dizer. É tão interessante isso, porque o Senhor, Ele tem maneiras de trabalhar, Ele tem formas de nos purificar, Ele tem maneiras de nos curar. Geralmente o Senhor, Ele gosta de remontar as cenas mais traumáticas para nos dar cura. Se você foi ferida na sua vida emocional, essa é uma área que o Senhor vai agir com mais frequência do que as outras. Se você foi ferida na sua área financeira, essa é uma área que Deus frequentemente vai agir mais do que as demais áreas. E o Senhor vai te dar mais lições para que você possa crescer na caminhada e receber cura na área que você foi ferida. Entenda bem o que eu vou dizer para você. O propósito de você ser curada é para curar outras vidas. Só que existem muitas pessoas que não entendem isso. E de fato, às vezes a nossa motivação está incorreta. Eu me lembro certa vez, há uns anos atrás, eu fiz uma oração, estava dirigindo, eu lembro direitinho, olhei para o céu e disse assim para o Senhor: Senhor, eu sei que o Senhor está trabalhando em um processo de cura das minhas emoções. E eu falei assim para o Senhor, mas eu não faço a menor ideia de como ser uma pessoa curada. A doença emocional fazia tão parte da minha vida que eu não fazia a menor ideia do que era ter uma alma leve, do que era viver sem preocupações constantes, sem a ansiedade. Não sabia. Não sabia. E eu fiz aquele dia uma oração para o Senhor me ensinar. E o Senhor me disse: então continue caminhando.
Não foi do dia para a noite, não foi de uma hora para outra. Eu continuei caminhando. Eu tive uma enfermidade depois do pós-parto da minha caçula, que me rendeu alguns anos de obstrução pulmonar e algumas crises de ansiedade, porque aquilo estava tudo muito bagunçado na minha cabeça. Eu me senti incapaz de cuidar da recém-nascida, incapaz de cuidar da outra que tinha 3 anos e pouquinho. Eu me vi totalmente vulnerável em todos os meus papéis. Foi logo no começo da pandemia, então se todo mundo estava recluso, eu com problema pulmonar, então não podia pôr o pé na rua. Foi terrível. E foi tão interessante que o Senhor pegou aquele momento de muita intensidade de dores para começar a trabalhar na minha vida. E eu vejo que o Senhor fez como um imã. Sabe quando você pega um imã e você tem um alvo de pegar algo metálico? Só que sem perceber, talvez aquele imã vai pegar outras coisas que também são metálicas e você não percebeu. O imã, ele vai detectar tudo que é metálico naquele lugar. E talvez você está achando que o Senhor está curando só uma coisa em você, mas como imã, o Senhor está trazendo para cima tudo aquilo que você nem sabia que precisava ser curado. Talvez você está achando que o Senhor está trabalhando em algo do seu casamento, e o Senhor está curando a ferida de trauma na infância. Talvez você ache que o Senhor está tratando com algo que aconteceu recente na sua história, o Senhor está dizendo, isso não é recente, eu vou visitar aquela ferida profunda e escondida, coisas talvez que você nunca contou para ninguém, é o que o Senhor quer que você permita, que Ele visite esta noite. Canta na soriande cantas. Aqueles leprosos continuaram a caminhada, e quando eles se perceberam curados, na ordenança de se mostrar para o sacerdote, para verificando que estavam sem lepra, voltarem para a sociedade, sabe o que aconteceu? Um deles viu que estava curado, e ele retornou, fala comigo, retornou para quê? Para quê? Jesus. E o que ele foi fazer lá aos pés de Jesus? O que ele foi fazer aos pés de Jesus? Ele foi agradecer, louvar, exaltar, buscar a sua face, buscar intimidade, dizer que Ele é bom, que Ele é santo, que Ele é lindo, que Ele é glorioso, que Ele é maravilhoso, Deus forte, príncipe da paz, o alfa, o ômega, na sua coxa está escrito, Rei dos reis, Senhor dos senhores, poderoso nas batalhas, Ele é Jesus! E os outros 9 foram curados? Foram curados, continuaram caminhando no processo, continuaram, mas eles atingiram o propósito? Atingiram o propósito? Não atingiram o propósito algum. Porque eles, ao se mostrarem para o sacerdote, ao serem curados, eles não voltaram seu coração para o verdadeiro propósito. O propósito da sua cura não é para você viver livre, leve e solta, vivendo a sua vidinha, não, bonitona. Ele vai te curar para você voltar, agarrar na orla dele e dizer, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu estou curada, eu posso fazer qualquer coisa, ir para qualquer lugar, me relacionar com qualquer pessoa. Eu posso fazer o que eu quiser, mas eu vou ser curada para voltar para os pés dele, reconhecer quem é ele, devolver a ele, trabalhar para ele. Ele quer. Certa vez, eu fui ministrar em uma outra igreja, ainda em um processo doloroso. E eu estava fazendo um ciclo de antibióticos como muitos outros ciclos. Eu acredito que uns 2 anos deve ter sido no mínimo 13 ciclos de antibióticos fortíssimos. E sabe o que aconteceu? Eu comecei a passar muito mal. No começo da pregação, eu já não aguentava o peso das minhas pernas. E eu só virei para o meu esposo, assim como ele está ali, e pedi para ele algo que geralmente dá certo. Nesse dia não adiantou muito. Meio copo de sal. E eu preguei aproximadamente uns 30, 40 minutos. Com sal, tentando levantar a minha pressão.
E eu lembro que só no meu espírito eu falava: Senhor, eu não vou entregar esse microfone. Eu não vou embora sem entregar aquilo que o Senhor me deu. Eu não vou voltar sem falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu vou cumprir aquilo que o Senhor me deu. E eu lembro que naquele dia mesmo, meu coração se intensificou diante do Senhor. E eu falava: Senhor, me cura, Senhor. Tudo que o Senhor me der, eu vou devolver para o Senhor. Me dá a minha saúde, Senhor, completa, porque eu vou devolver para o Senhor. Me dá saúde, Senhor, porque se o Senhor me der saúde, eu vou voltar, grudar na tua orla e não saio de lá mais. O Senhor disse: só caminha, só caminha, só caminha, só caminha me adorando, só caminha me exaltando, só caminha reconhecendo que eu sou bom. Provai e vede que eu sou bom. Provai e vede como eu sou bom. Aquele leproso voltou e, entendendo o seu propósito, se rendendo aos pés do Senhor, devolveu a ele o que era direito. O Senhor quer curar suas emoções, mas não para você viver a sua vida independente dele. O Senhor quer curar você do medo, mas não para você perder o medo e o juízo e fazer coisa que não deve. O Senhor quer curar seu casamento, não para você se tornar uma orgulhosa que acha que é boa o suficiente. O Senhor quer curar suas mazelas, para você voltar aos pés dele e reconhecer quem ele é. Reconhecer quem ele é, quem ele é, quem ele é. E fazer para ele, por ele e por meio dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Fique de pé nesse momento. O Senhor está aqui. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. É noite de cirurgia na alma. Prepara o bisturi, Espírito Santo de Deus. Suricantana, suricantana, suriande cantané. Suricantana, suriande cantaná. Suricantana, suriande cantaná. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração e agarra bem forte essa mulher abençoada que está do seu lado. Como se você fosse o Espírito Santo, você vai abraçá-la. Como um abraço de quem ama. É para ficar ninguém sozinha. Dá uma olhada do lado, se tiver alguém sozinha, une aí, põe 3, 4 na mesma roda. Abraça, põe ela lá na roda. Ninguém sozinha. Suriande cantana, suriande cantas. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Suriande cantanas. Eu lhe peço aquele fogo que cicatriza a amargura. Aquele fogo que fecha as feridas abertas. Vai lá naqueles traumas mais profundos que ninguém visita, que ninguém pode tocar. Aquela mágoa que ninguém pode arrancar. Vai lá, Senhor. Senhor, espírito de orfandade, seja repreendido pelo poder que há no sangue de Jesus. Espírito de medo, de ansiedade e depressão, seja repreendido pelo poder do sangue de Jesus. Espírito de autoextermínio, de ideação suicida, de desejo pela morte, desesperança, toda retirada pelo poder que é no sangue de Jesus. Espírito de vida, Espírito de vida, Espírito de vida, Espírito de vida, sopra hoje aqui. Sopra, Senhor, sopra, Senhor, sopra, Senhor, sopra, Senhor,
Sopra, Senhor. Você que está sentindo um toque do Espírito Santo de Deus. Você que está sentindo algo queimar no seu coração. Você vai fazer o exercício que aquele leproso fez ao voltar curado. Você vai glorificar. Glorifica. Glorifica mais alto. Glorifica. Aumenta o fogo, Senhor. Aumenta o fogo, Senhor. Aumenta o fogo, Senhor. Se der vontade de gritar, coloca fora essa ferida. Grita! Grita! Mentaliza o nome da pessoa que te feriu, que te abusou, que te violentou e diz: eu te libero! Porque eu serei curada pelo poder do sangue de Jesus! Eu serei liberta pelo poder do sangue de Jesus! Glorifica o Senhor! Glorifica o Senhor! Glorifica o Senhor! Suriande cantanás, Suriande cantanás. Suriande cantanás, Suriande cantanébias. Suriande cantanás. Suriande cantanás, Suriande cantanébias. Suriande cantanás, Suriande cantanás. Suriande cantanás, Suriande cantanás. Aleluia. Muitos dizem que a geração desses adolescentes é a geração mais fraca que existiu. Mas Deus diz: eu sou aquele. Eu sou aquele que faço surgir força da fraqueza. Aleluia. Eu faço surgir força da fraqueza. Eu faço surgir força da fraqueza. Eu faço surgir força da fraqueza. Aleluia, Jesus. Eu faço surgir força da fraqueza. Em nome de Jesus, papai querido. Aleluia, Jesus. Representando essa adolescente, eu coloco na tua presença todos os adolescentes dessa igreja. Aleluia, Jesus. Senhor, levanta os adolescentes do Cerrado 7 com impacto de glória, de unção, para fazerem a diferença. Aleluia, Jesus. Visita o coração, Jesus, da tua filha esta noite, trazendo cura. Cura, 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 Senhor, cura. Cura, Senhor, fogo que cicatriza as feridas que ninguém pode cicatrizar, Senhor. Visita, mostrando o teu amor, a tua glória, a doçura do teu falar. A doçura do teu olhar, a doçura do teu falar, a doçura do teu olhar, que tirou a dureza do nosso coração e transfira na vida dessa adolescente hoje a cura que o Senhor só o Senhor pode fazer, Senhor. Abraça ela bem apertada. Aleluia. Suriande cantanás, Suriande cantanás. Suriande cantanás, Suriande cantanás. Suriande cantanás, Suriande cantanás. Suriande cantanás, Suriande cantanás. Quem sente Ele glorifica. Quem sente Ele exalta. Quem sente Ele adora. Quem sente Ele se prostra. Glorifica esse Deus que cicatriza feridas antigas. Ele reconstrói a sua alma hoje. Ele cadê? Sou de cantarás. Tem alguém nesse meio que quer reconciliar essa noite? Você sente no seu coração que em algum momento você se perdeu no caminho. Você acha que seu coração se distanciou no meio da dureza do seu processo. E o Senhor está dizendo para você que
é dia de você reatar sua aliança. E o Senhor quer que você assinale para Ele que você está de volta, que você vai pegar de novo sua cruz e vai segui-lo até chegar no seu propósito. Tem alguém aqui que sentiu esse encargo de fazer o seu compromisso com o Senhor? Fica à frente, querida! Eu já devolvo a pastora Rubia, vou abraçar ela. Obrigada pela vida da tua filha. Visita tua filha, Jesus. Visita tua filha, Jesus. Visita tua filha nessa noite.